Então vamos lá, pessoal. A respeito da infância do Brás Cubas, o que ele conta pra gente é o fato de que, por ser criança e ainda por não obedecer, né, as convenções sociais todas, aquela coisa de que mesmo que eu estiver pensando, eu sorrio e aceno, né? A gente vai ter aí uma criança bastante levada, porque ele fala o que vem à cabeça dele, ele não tem aquele filtro que a sociedade toda impõe. E aí uma das ocorrências interessantes é o fato de que numa festa que a família dele promove, um jantar importante, que a gente tem várias pessoas importantes reunidas, nessa festa, durante essa festa, ele vê que um homem casado está ali namorando, vamos usar essa palavra mais leve, né, um eufemismo, uma mulher casada também. E ele comenta isso durante o jantar e todo mundo repreende ele, fica uma situação bastante desagradável, porque o ideal seria que ele tivesse visto e não tivesse falado nada para ninguém, mas não é o que acontece. Então ele é uma criança bastante levada, mas ele é levado nesse sentido, de que ele não respeita, porque nenhuma criança é assim, né? As crianças são inclusive taxadas de inconvenientes. Por quê? Justamente porque não respeitam aquilo que as convenções sociais pregam, que é justamente você ver uma coisa que não deveria ser alvo de comentários e aí você comenta. É típico de toda e qualquer criança, quem tem criança por perto sabe que as crianças fazem isso mesmo. E não é por maldade, não é por elas serem levadas simplesmente, mas sim porque elas são verdadeiras. Bem diferente daquilo que ocorre na sociedade, como a gente já falou. Todo mundo usando as mascarazinhas, disfarçando o tempo todo, encontra com alguém, sorri, e aí internamente está pensando, nossa, eu detesto essa pessoa, então tem comentários absurdos para fazer a respeito dela. Então é assim que a gente vai se comportar, né? Durante a juventude, então, do Brás, ele se apaixona por uma mulher que é uma prostituta, que é a Marcela. A Marcela, ela é uma mulher mais velha, né? E aí a gente vai descobrir que é típico da sociedade brasileira ou portuguesa o uso desse tipo de serviço. Ainda hoje a gente tem obras também de TV, né, que fazem referência a esse uso das prostitutas de luxo. Então não é aquela prostituta de rua, né, de esquina, que tem aquele aspecto ruim. Na época a gente tinha justamente essa visão da prostituta de luxo. De novo, pensando no que ocorre hoje, em pleno século XXI, seja através do cinema, seja através da televisão, a gente tem contato com o mesmo tipo de coisa, né? E as prostitutas, elas vão servir muito bem para mostrar esse aspecto da sociedade, das relações superficiais, as relações que são mantidas somente pela questão da convenção mesmo, social, e também daquela questão que o naturalismo vai provocar como objeto de análise e reflexão, que é aquele comportamento primitivo, né? Então, o instinto sexual, ele é expressado de alguma maneira. Se ele não pode ser expressado através de um relacionamento fixo, que é o caso do casamento, até porque os namoros, eles não tinham esse tipo de aproximação, né? Na época, principalmente se a gente pensar nas elites, a gente vai ter o uso da prostituta mesmo. Só que o Brás, ele se apaixona pela Marcela. E a Marcela, ela demanda de muito dinheiro, assim como qualquer outra prostituta. E por conta disso, claro que ela tem vários clientes. Aquilo é do conhecimento do Brás Cubas, sem dúvida, mas o pai dele, o pai do Brás Cubas, já imaginando o que ocorre, o porquê que ele tem gastado altas somas de dinheiro, ele pensa, nossa, está na hora do Brás estudar e também está na hora de eu afastar o Brás, o meu filho, dessa prostituta, né? Então o pai dele planeja o seguinte, vou mandá-lo para Portugal para que ele estude, o que era típico também da sociedade brasileira da época. Quem era elite era mandado para fora, para estudar fora, na Europa, normalmente em Portugal, né? E aí o que ocorre? O Brás se antecipa ao pai, então, e convida a Marcela para que ela vá junto dele. E ela fala assim, olha, eu não posso, né? Eu não vou porque eu tenho que outros clientes também. Então,
o Brás ele vai ganhar a consciência de que a Marcela não ama ele. Ela ama, na verdade, o dinheiro dele, assim como o dinheiro de outras pessoas. E aí ele vai embora para Portugal num sofrimento profundo que dura somente 2 dias. Isso que é interessante, porque ele vai assim despedaçado por dentro e chora, né, boa parte desses 2 dias. Só que no 3º dia ele começa a lembrar de uma coisa importante, que existem outras mulheres no mundo, e mulheres, inclusive, que ele jamais conheceria aqui no Brasil. Então ele pensa assim, nossa, outras Marcelas virão, né? E mulheres essas, inclusive, que são prostitutas, assim como a Marcela. Então, em pouquíssimo tempo, aquele sofrimento de morte deixa o coração dele, deixa de chorar, e de fato é o que acontece. Quando ele chega em Portugal, ele mais fica vadiando, né, do que estudando. Inclusive, nós temos aí a visão dele próprio, que ele não traz o diploma no coração dele. Ele vai para estudar direito. Ele traz o diploma somente no bolso. Então, todos os anos que ele passa em Portugal estudando durante a sua faculdade, é aquela coisa bem de fachada mesmo, bem superficial, só para que ele possa vir com o seu diploma de volta, porque ele é um boêmio. Ele vive na farra, na noite, o tempo todo, assim como muitos faziam na época, não só os brasileiros que iam estudar lá, mas os próprios portugueses, aquela coisa bem de que eu estou fazendo faculdade somente para atendimento daquilo que a sociedade exige de mim. De novo, muito próximo daquilo que se vive na realidade. Infelizmente, as pessoas fazem um esforço danado para estar dentro da faculdade e depois que estão lá é só esbórnia, é só farra. E aí, aquele objetivo inicial, né, o porquê deles terem ido de fato para a faculdade, é deixado de lado. Então, de novo, é uma crítica que se faz a respeito desse nosso aspecto, que me parece ser até inerente à condição humana, que é o fato de a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, invariavelmente as coisas todas são todas muito mal feitas, porque a gente não consegue se envolver de fato com aquilo tudo que a gente está fazendo, porque são muitas coisas e são coisas que são excludentes, inclusive, porque se eu estou na faculdade, automaticamente eu deveria pensar que aquilo exige dedicação, que aquilo exige esforço, e aí se eu estou na esbórnia ao mesmo tempo, a minha dedicação para os estudos vai embora. Se eu não consigo ter um equilíbrio de horários, por exemplo, e de saber quando é hora de trabalhar, quando é hora de estudar, quando é hora de farrear, eu vou acabar sofrendo. Vocês já devem ter tido esse tipo de experiência, espero que não seja o caso deste ano, porque é um ano importantíssimo para vocês, assim como os outros que virão lá na faculdade, pensando nisso que a gente está falando a respeito do Brás Cubas. Então ele leva a coisa bem no melhor estilo, deixa a vida me levar. E aí, eis que ele é chamado de volta para o Brasil, porque a sua mãe falece, sua mãe está doente, e ele volta então para o Brasil para que ele possa se despedir da sua mãe e também ficar mais perto do seu pai, né? Então ele volta somente com esse título aí de doutor, mas sem que tudo isso signifique de fato alguma coisa. Então, já na faculdade, ele não fez nada, né? Durante a sua juventude, ele não fez nada. E aí, conforme o tempo vai passando, o seu pai começa a ficar angustiado com o fato de que ele já entrou na fase adulta, não tem uma pretendente como esposa, para a esposa, não tem uma carreira estabelecida, não tem trabalho, eles são ricos, então é por isso que eles se dão o luxo, inclusive, né, de não trabalhar. E aí o pai dele começa a se angustiar com aquilo. Por quê? O que ele pensa? Meu filho não é nada, meu filho não tem nada e eu não vou durar para sempre, então eu preciso arrumar alguma coisa. Então o pai dele pensa assim: qual é o encaminhamento natural da elite brasileira da época, que inclusive vai estudar direito fora do país? Entrar para a carreira política. E para isso ele precisa estar bem casado. Então ele começa a se organizar nesse sentido, de arrumar uma pretendente para as Cubas
e fazer com que ele ingresse na carreira política. E é justamente o planejamento dele. Só que o Brás, ele é muito acomodado. E ele não consegue ele não tem jogo de cintura suficiente para se colocar nessa situação. Porque eu acho que ele nem quer, ele nem está pensando nisso, porque ele não pensa em nada, na verdade. É essa a verdade.